Bom dia, e vamos direto ao assunto. Até porque a lista que nós temos aqui à nossa frente é grande e ainda não está completa. O que nós estamos vendo aqui é parte de uma lista de 81 livros das Escrituras Sagradas, tanto a parte hebraica como a parte cristã, que estão disponíveis em diferentes edições da Bíblia, quer cristã, quer da parte hebraica, ou daqueles textos aceitos pelas igrejas do Oriente, que tem pelo menos 3 variedades. Temos a igreja etíope, tem a siríaca, estou me aproximando aqui para ver mais de perto uma coisa. Temos aqui livros que estão disponíveis em pelo menos 4 versões canônicas, de acordo com o cânon samaritano, com o cânon hebraico, o cânon grego oriental, o cânon grego ortodoxo, a siríaca, a etíope, entende? A católica e a protestante. O que significa é que dessa lista grande aqui, a maioria dos livros estão em todos os cânones. Alguns estão em cânones de cânon. Cânon é uma palavra que significa que está dentro do padrão, que está aceita, né? O que não é canônico é simplesmente inspirada por Deus ou considerada simplesmente espúria ou apócrifa. Então vamos agora passar a nossa lista, a primeira coluna de nossa lista. Nós temos aqui, para você ver mais de perto, temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são os primeiros 5 livros do que nós chamamos de Velho Testamento, é o Torá, e são os únicos livros aceitos no cânon samaritano. Os samaritanos é um povo que ainda existe. Não é só aquele povo que Jesus falou, que parece ser de uma época muito longínqua, né? Que tem aquela história daquele bom samaritano. Não, então aqui temos o cânon samaritano. O cânon samaritano pode dar uma chance para o livro de Josué. Alguns samaritanos têm esse livro aí de Josué como extra, mais ou menos oficialmente aceito, mais ou menos. Daí continuamos com Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, 1 e 2 Reis, Crônicas. E aqui temos um caso interessante, que são os 3 livros de Esdras, Ezra e Neemias. Esses 3 livros têm tendência a se tornarem 2, porque parte de Esdras está em Ezra, ou melhor, parte de Ezra está em Esdras, ou, às vezes, parte dos 2 estão em Neemias. Isso aí tem que se ver com cuidado, esses 3 livros importantes. Aqui na segunda coluna nós temos o livro de Esther, a rainha Esther. Temos Judite e Tobias. Judite e Tobias não estão na Bíblia protestante, por exemplo. Pelo menos até aí. Daí temos os 3 livros de Macabeus, que não estão na Bíblia protestante tampouco. Temos Salmos, que é o nosso Salmos que todo mundo conhece. Temos um Odes, Salmos de Davi. Depois tem o Odes, que não está em nossa Bíblia, que ele é chamado de Odes de Salomão. Depois temos a oração de Manassés. E daí vem Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Uma coisa interessante sobre o Odes e os Salmos é que parte desses livros, assim, às vezes aparecem no outro. Por exemplo, um capítulo do Odes pode aparecer em Salmos. Depois temos Jó, né, o livro que todo mundo sabe, que fala sobre o sofrimento de Jó, um livro de inspiração. Daí vem Sabedoria de Salomão, que não está na Bíblia protestante. Sabedoria de Siraque. Sabedoria está na Bíblia católica. Sabedoria de Siraque. Depois temos Salmos de Salomão. Lá em cima tem Odes, aqui tem Salmos de Salomão. Daí vem Oséias. Temos Oséias, Joel, Amós, Obadia.
Jonas, Miqueias e Naum. Esse livro Sabedoria de Salomão, que nós temos na Bíblia, a Sabedoria de Iraqução, tem histórias muito interessantes. Como eu disse na outra vez, existe aqui estamos mostrando já a terceira coluna. Como dissemos na outra vez, para simplificar e dizer as coisas assim, já de modo assim, para inculcar a cabeça dos outros, é muito fácil dizer que o que não está na Bíblia hoje, o que ficou fora, pertence ao diabo, ou foi criado pelo diabo, né? Essa mania de diabo que o pessoal tem. Continuamos com Abacuque, Sofonias, Ageu, Zecanias, que não está na Bíblia protestante nossa, e Malaquias. Além dos livros entrarem ou não entrarem no cânon, tem questão também de organização. Nem sempre é necessário que Malaquias seja o último livro, né? Em Bíblias, o editor, que pode ser um editor lá do primeiro século, do segundo século, terceiro século, possa ter escolhido colocar Isaías depois de Malaquias, de acordo com o que a doutrina da igreja em questão pretendia. Aí temos os livros, como disse, que nas nossas Bíblias vem antes de Malaquias, depois Isaías, Jeremias, Baruque nós não temos. Depois temos a Epístola de Baruque. Temos o Apocalipse de Baruque. E temos o quarto Baruque. Esses livros Baruque não estão nas nossas Bíblias protestantes, pelo menos. Daí temos Lamentações, que todo mundo conhece. Temos Ezequiel, Susana, Daniel, né, livros muito importantes no cristianismo, quer ocidental ou, tentando me ajeitar aqui, temos Daniel, depois temos abaixo Susana vem depois de Daniel. Eu troquei aqui um pouquinho, aqui já foi eu que troquei. Susana vem depois de Daniel. Em algumas versões, o Susana, que é um livro que só tem um capítulo, está dentro de Daniel. Era o Daniel 13. Depois temos Bel e o Dragão, temos Enoque, tem vários livros de Enoque, temos Jubileus, temos o Pseudo dos Josefos e temos as Guerras Judaicas. E, definitivamente, o Pseudo dos Josefos e Guerras Judaicas é coisa mais histórica da vida do judeu, que algumas igrejas deram privilégio nessas histórias para que elas fizessem parte de escritos pelo menos sagrados. Voltando a Susana, Susana tem uma história muito interessante, muito interessante. Ela conta a história de corrupção, né, de certas pessoas que trabalhavam muito próximo ao poder. E eles tentaram armar uma cilada para a Susana. Estamos falando em assédio sexual já naquela época. Dois senhores idosos inventaram uma coisa para prejudicar a Susana, caso ela não cedesse aos apelos sexuais dos dois cidadãos. Susana é tão interessante que vamos fazer uma coisa especial para ela. Bem, sem ênfase muito aqui nesses últimos dois livros, Pseudo José e o Guerras Judaicas, avisamos que essa lista continua. Aí, recapitulando, esses livros aqui encerram mais ou menos as propostas e as grandes conversas, né, que aconteceram em ambientes de pessoas que copiavam, eruditos judeus, especialmente, que decidiam se a Bíblia ficava, se vários desses livros ficavam ou não em seus cânones oficiais. A próxima lista, que está atrás dessa daí, né, são dois quadros. A próxima lista é relacionada ao Novo Testamento. Espero que você tenha gostado. E o propósito dessas gravações que eu faço é
trazer um pouco de refrigério, refresco para as nossas cabeças, no sentido de que a gente não precise ficar constantemente fixos nas confusões atuais, especialmente aquela que mais me incomoda, que são ideias de como ver se no cânon bíblico tem alguma coisa que defenda ou não defenda posturas políticas de hoje. Muito obrigado.